Então, boa noite. Hoje é dia 3 de dezembro, sexta-feira. Estamos começando mais uma aula de Direito Penal 4, no turno da noite. O objetivo de hoje é falar sobre crimes contra a incolumidade pública. E para falar a respeito deles, eu deixei disponível um pequeno caso baseado em fatos reais. Só que esse caso, na verdade, a denúncia que foi feita em relação a ele tinha mais de 250 páginas, Eram vários réus, e eu resumi isso aqui em 2 páginas, para simplificar, mas para tentar abordar um tema aí que interessa a todos, assim, de uma forma que não fique tão desestimulante. Alguns de vocês conseguiu ler o caso? Pode me contar o que aconteceu? Foi o caso da Samarco, que rompeu a barragem lá em Mariana. Aí, em resumo, no início conta do que rompeu e todas as tragédias que decorreram desse rompimento da barragem, como inundou várias residências, também a própria água com todo aquele conjunto de materiais de mineração desagou em outros rios, acabou chegando no próprio Oceano Atlântico, se eu não me engano. E aí, mais para o finalzinho, que parece que é a parte mais contundente, que fala sobre o diretor da empresa, que alguns dias antes do rompimento da barragem teve reuniões com demais representantes da empresa, e mesmo sabendo das consequências que algumas ações que eles tomariam ele não omitiu. Na verdade, ele se omitiu e permitiu que todas as ações continuassem ocorrendo, mesmo com os riscos que elas poderiam gerar. E aí, no final das contas, aconteceu que rompeu a barragem e parece que de imediato tinham 19 mortos, E aí entraram com esse processo com tanto de acusações sobre o João, parece Joãozinho, não sei se é esse o nome mesmo. Isso, perfeito, Iago. Eu acho que você fez um relato aí bem completo. Alguém tem algo a acrescentar? Porque se não tiver, eu vou compartilhar aqui os slides para a gente tratar desse tema. Está meio lento aqui, mas vocês já estão vendo os slides? Não. Já sim, professor. Então tá. Então vamos lá. Pessoal, isso aqui eu sempre peço para vocês apresentarem a defesa, assim, que eu acho que é o trabalho até mais difícil a se fazer, Você pensar numa estratégia defensiva para acusação de vários crimes, como é esse o caso. Sempre relembrando aí, a defesa penal segue uma ordem. Então, vai arguir, pelo menos, em primeiro lugar, preliminares, questões assim de nulidade. Então, por exemplo, isso aqui foi uma denúncia, uma acusação criminal oferecida contra os réus na Justiça Federal. Imagine se tivesse sido oferecida na Justiça Estadual. Acho que o advogado deveria chegar e fazer aqui, preliminarmente eu quero arguir a incompetência da Justiça Estadual. Isso aí é uma causa que envolve bens, interesse da União, atingiu mais de 2 estados da federação, a competência é federal. Então, assim, é uma questão preliminar. Prejudicial de mérito é sempre aquelas questões relacionadas ao artigo 107 do Código Penal, as causas de extinção da punibilidade. Aí vai prescrição, decadência, abolício crimes, a morte do agente. Nesse caso aí, como são vários crimes, dependendo do decurso de prazo que ocorre, a gente pode até falar, o crime de homicídio com a pena maior não prescreveu, mas os crimes ambientais não. Em relação a eles, houve a consumação da prescrição. Mas não tem também essas informações, no caso. E, por fim, eu vou examinar o mérito. Uma coisa importante a saber no mérito, pessoal, é que, por exemplo, um réu vai ser acusado por vários crimes, a defesa tem que se ater a cada uma das infrações. É possível que haja uma defesa assim genérica, chegar e falar assim, ele estava viajando no dia, não tem nenhuma prova da contribuição dele para a ocorrência do dano. Ou seja,
todas as infrações ele estaria, né, com a responsabilidade excluída. Mas caso isso não tenha acontecido, não haja um fundamento comum, a defesa vai ter que, então, em relação ao homicídio, eu alego isso, em relação à inundação, tem esse elemento, e por aí vai. Então, em primeiro lugar, para a gente poder saber, né, o que defender, vamos identificar quais crimes que foram imputados aos acusados. Então, foram imputadas a prática de 19 homicídios qualificados e uma lesão corporal gravíssima, não sei, talvez tenha gerado a amputação de algum membro, né? Foi também imputada a prática de inundação e desabamento, que são crimes contra a incolumidade pública, e alguns crimes ambientais, contra a fauna e contra a flora. Para nós, eu quero falar muito hoje sobre crimes contra a incolumidade pública, né, que é o título do Código Penal que nós vamos examinar. E aí, em relação a isso, né, é bom, primeiramente, mostrar o seguinte. Quando a gente comete um crime contra a incolumidade pública, em regra, nós não estamos visando uma vítima certa. Em regra, não. Quase sempre. Ou seja, eu estou, talvez, visando um número indeterminado de pessoas. Então, nós temos, por exemplo, um crime lá, causar incêndio. Tá, causou incêndio. Aí. Não, isso aí já é o crime contra a incolumidade pública. Ah, mas do incêndio resultou mortes, resultou lesão corporal. Ah, não. Agora eu sei que tem vítimas. Então, vai ser um incêndio agravado pela morte, agravado pela lesão corporal. Mas, diferentemente dos crimes contra pessoas certas, né, um homicídio, se vocês virem uma acusação por homicídio, está lá falando, fulano, no dia tal, fogo contra a vítima, Beltrana, provocando-lhe a morte, tal, segundo o laudo necroscópico. Ou seja, indica precisamente a situação, a conduta e a intenção do agente. No caso de um crime contra a incolumidade pública, nós até depois que o crime é cometido, descobrimos as vítimas. Mas a intenção inicial não é ter uma vítima certa, né? É diferente quando, tipo assim, eu vou usar o fogo para matar alguém, ou então eu provoco um incêndio e, em decorrência do incêndio, pessoas morrem. No primeiro caso, eu tenho um dolo de homicídio, né? Um dolo de matar alguém. No segundo caso, eu tenho um dolo de provocar incêndio, mas acaba que o resultado morte acontece. Normalmente, crimes contra a incolumidade pública, eles podem gerar um perigo abstrato, um perigo concreto ou um dano. E esse dano pode ser a vida, a integridade física ou o patrimônio. Para melhor explicar isso aí, eu queria mostrar para vocês como é que é a matemática do direito penal. O direito penal, pessoal, na minha opinião, funciona da seguinte maneira. A gente seleciona bens jurídicos que merecem proteção. O que proteger? Aí o legislador escolheu aqui, ó, vamos proteger a vida, vamos proteger o patrimônio, a administração pública, a incolumidade pública. Dentro da vida, né, às vezes tem os crimes contra a pessoa, né, a pessoa está sendo protegida, e dentro dos crimes contra a pessoa tem a vida, a periclitação da saúde, lesões corporais, né? Então, assim, eu seleciono um bem jurídico. Selecionado o bem jurídico, eu vou prever delitos que vão tutelar aquele bem jurídico. Esses delitos mostram como proteger, porque esse como pode se dar na forma de perigo abstrato, perigo concreto ou dano. Então, existem crimes que só geram perigo, e mesmo assim eles se consumam, existem, e existem crimes que geram dano, né? Então, por exemplo, expor a perigo a vida de outrem. Você não provocou dano nenhum na vítima, mas você expôs ela a perigo. É um delito, artigo 132 do Código Penal. Mas eu posso matar essa pessoa, artigo 121 do Código Penal. E uma vez, então, que eu defini quais são os crimes a serem praticados, eu vou estabelecer como punir. A regra no Brasil é que vamos punir com pena privativa de liberdade e ou multa. Né? Ah, mas é a pena restritiva de direitos. Em regra, a pena restritiva de direitos ela é substitutiva, ela não é uma pena principal. Ela vai substituir a pena privativa de liberdade, né, dentro de algumas condições. Então, crimes mais graves vão ter pena privativa de liberdade. Crime que tem alguma coisa assim, financeira, patrimonial, acresce normalmente uma pena de multa também. Infrações muito pequenas, contravenções, às vezes a previsão é só multa. Mas o legislador que escolhe como punir. Então, basicamente, é assim que funciona.
Então, por exemplo, o que o legislador pode fazer para proteger a vida? A vida não, a pessoa, né? Sendo mais genérico. Eu trouxe aqui um exemplo para mostrar para vocês. Vejam bem, nós temos o artigo 15 dessa lei aqui, 10.826, é o Estatuto do Desarmamento. Ele estabelece o seguinte, disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha finalidade de praticar outro crime. Então, vamos imaginar a seguinte situação, a pessoa está armada e deu um tiro. Deu um tiro para cima, numa via pública, num local assim habitado, sem uma vítima específica e tal, é um crime de dano? Acho que não gerou dano para ninguém. É um crime de perigo concreto? É um crime de perigo abstrato? O que vocês acham? Alguém que dá um tiro para cima. Abstrato, né, professor? Eu acho que é abstrato, porque assim, vai que por acaso eu estivesse passando uma pessoa aqui e você podia atingir. Não, mas não estava passando. O perigo está muito distante, é abstrato. Mas por que se pune? Não é uma boa coisa ficar dando tiro para cima, em local habitado, nem nada, porque se você acertar alguém, você mata. Então tá, então vamos já tentar antecipar a punição, fazer, vamos coibir, desestimular a pessoa de fazer isso. Por quê? Porque senão nós vamos cometer um crime mais grave. Mas imagina o crime do artigo 132 do Código Penal. O artigo 132 do Código, ele trata do crime de exposição a perigo de vida de outrem. E o tipo penal é basicamente o seguinte, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Imagine, então, que a pessoa deu um tiro para cima, num local habitado, mas não foi no local habitado simplesmente, deu em direção a um apartamento, tinha uma família assistindo televisão na sala, a bala atravessou a janela e foi cravada ali na parede. Gerou perigo abstrato ou gerou perigo concreto? Em concreto. A gente podia até pensar, imagina se tivesse alguém em pé na janela, seria acertado. Passou perto das pessoas. O perigo ali era real, né? A gente pode até falar em dano, não, ele destruiu a janela, estragou a parede, mas assim, a intenção dele não era, né, não era focar no dano material, era cometer um crime que poderia lesar a integridade física de alguém. Então, esse perigo é mais real, é concreto. E a lei pune também. Mas imagine que ele deu um tiro e efetivamente acertou uma pessoa no apartamento, pegou no pé dela, na mão dela. Isso é um perigo abstrato? Um perigo concreto? Ou é um dano? Um dano. É um dano, é um crime de dano, a pessoa foi lesada. Mas olha só, a situação é pior ainda, ele deu um tiro e acertou na cabeça da pessoa que veio a óbito. É um crime de perigo concreto, abstrato ou de dano? Dano também. Dano também, talvez o mais grave dos danos, né, que acaba com a vida de uma pessoa. Então, se a gente vê, o Código Penal, a legislação penal, na realidade, prevê várias condutas, né, vários tipos penais, que às vezes podem se ajustar a uma única conduta, uma conduta muito similar, para proteger o bem jurídico, com penas que vão variar, aqui nesses casos aqui, de 3 meses a 30 anos. E é a matemática do direito penal. Começa, talvez, punindo o perigo abstrato, para evitar que haja um perigo concreto, mas também se prevê a punição pelo perigo concreto, para talvez evitar que um dano aconteça, mas também prevê crimes de dano, e esses danos podem ser de uma coisa mais simples até a coisa mais grave. Então, dessa forma, né, é a tutela do direito penal. E o que a gente observa nos crimes contra a incolumidade pública é muito disso aqui. Existem previsões lá de perigo abstrato, para evitar um mal maior. Existem de perigo concreto, que também é para tentar evitar um dano. E quando o dano acontece, também existe a punição, né? E aí nós veremos aí, tomaremos os exemplos aí da inundação, do desabamento, que foram acusações feitas nesse processo criminal, para a gente situar um pouquinho melhor. Então, vejam bem, o Joãozinho lá, diretor da empresa, ele foi acusado de ter provocado inundação. É interessante que o Código ele traz o crime de perigo de inundação, que é um crime de perigo abstrato, e o crime de inundação propriamente dito, que é um crime de perigo concreto.
Qual que é a intenção do legislador? Aqui, ó, gente, provocar uma inundação é uma coisa terrível. Destrói e mata muita gente. Vamos punir, né, esse causar inundação, né, o risco de causar inundação, independentemente se vai trazer resultados, e vamos punir também o próprio perigo de se provocar uma inundação. Vamos tentar fechar por todas as formas. Para quê? Para evitar os graves danos que uma inundação pode gerar. E aí a redação do tipo penal é muito simples. Causar inundação expondo a perigo a vida, integridade física ou patrimônio. A pena vai variar se o crime é doloso ou se é culposo. Quando tem intenção, né, vontade, né, e a intenção de se cometer o crime, a pena é maior do que quando ele decorre de imperícia, imprudência e negligência. Não se conceitua inundação, mas fala que ela tem que gerar um perigo, né? Se por acaso alguém causa uma inundação que não expôs a perigo à vida, integridade ou patrimônio de outrem, não haverá crime. É difícil se pensar nisso, mas é uma hipótese que pode acontecer. E o perigo de inundação? É quando você, tipo assim, pratica condutas que poderiam colocar em risco, né, que tipo assim, que são em relação a obstáculos, a meios que vão impedir uma inundação, e você procura atacá-los, ou seja, gerando o ensejo a uma inundação. Então, isso aqui é um caso de perigo abstrato. Eu sequer tenho uma inundação em andamento, mas eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo condutas que podem gerar uma inundação. No outro caso, não. Eu pratiquei um ato que causou a inundação, mas ela pode, talvez, não gerar danos. E aí a pena do perigo de inundação é mais branda do que da inundação propriamente dita. É mais ou menos a regra do Código, da legislação penal. Perigo abstrato tem uma pena menor, perigo concreto um pouquinho maior, crime que gera um dano maior ainda. E aí, o que é o conceito de inundação? A doutrina que vai dar esse conceito. Mas basicamente é o quê? Tem um curso de água. Essa água, ela transborda, ela sai dos limites nos quais ela deveria ficar contida. É basicamente isso. E quando se fala em água, né, gente, aquela lama, na composição da lama tem água, né, os dejetos da barragem. Eles consideram que aquilo é uma inundação, né? Houve aqueles dejetos estavam presos, represados no local, houve a inundação, eles saíram do curso de onde eles estavam, começaram a se expandir, correndo aí por fora dos limites naturais, dos limites artificiais que estavam programados, gerando dano, morte, lesão. E nós temos também outra acusação que foi feita contra o réu, o crime de desabamento ou desmoronamento. Também eles não trazem o conceito disso. O crime é o quê? Normalmente, pessoal, esses crimes contra a incolumidade pública vão ter essa técnica legislativa. Causar X, expondo a perigo à vida, integridade física ou patrimônio. Então, nesse caso, é causar desabamento ou desmoronamento. Normalmente, a pena do dolo é maior do que a pena da culpa. E aí, o que distingue desabamento de desmoronamento? É a doutrina também que faz essa distinção. Desabar diz respeito a obras humanas. Desmoronar refere-se a questões da natureza. Então o morro, teve um desmoronamento. Sim, está correto. O morro lá teve a chuva, a pessoa contribuiu lá, provocou um desmoronamento. Não, isso aqui teve um prédio, o prédio caiu. Isso é um desabamento. Houve há alguns anos, né, um viaduto que caiu aqui na Avenida Pedro I. Caiu em cima de um micro-ônibus, matou pessoas, feriu outras tantas. Aquilo é um desabamento. É a queda de uma construção, né, feita pelas mãos do homem, né? Tem distinção de pena? A princípio, não. Seja desabamento ou desmoronamento, a pena para os dois crimes, né, é equivalente. E aí, gente, um detalhe que é importante. Toda a técnica legislativa desses crimes é esta, então. Vamos prever um crime que causa perigo à vida, patrimônio, integridade física, vamos prever diferença para crime doloso e culposo, e vamos ainda aplicar essa regra geral, a qualificação pelo resultado. Do crime contra a incolumidade pública, resultou lesão corporal?
aumenta a pena. O crime resultou à morte, aumenta a pena. No primeiro, aumenta pela metade. No segundo, aumenta em dobro. Então, se a gente for ver aqui um crime de desabamento, doloso, provocou morte, essa pena aqui será aumentada pela metade. Não, perdão, provocou lesão corporal, será aumentada pela metade. Provocou morte, será duplicada. Então, a pena máxima passará a 8 anos. E nós temos também outras modalidades aqui, né? Isso aí é quando é doloso, né? E quando for culposo, também há previsão de aumento de pena. Se resultar lesão corporal, aumenta X. Se resultar morte, vai aumentar Y. Na verdade, né, no caso de morte culposa, né, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. É a opção que o legislador fez. Então, assim, a matemática, gente, dos crimes contra a incolumidade pública é essa. O legislador escolheu a incolumidade pública como um bem jurídico para ser tutelado. É o que proteger. Ele estabeleceu crimes de perigo abstrato, perigo concreto e de dano. Isso aqui é crime, é pelo dano. Essa punição aqui é pelo dano gerado, morte e lesão corporal. E nesse caso, né, ele escolheu como proteger o bem jurídico e fazendo esse como proteger, né, considerando o dano e tudo, também, né, se prevê a punição para eles. Um perigo de inundação tem uma pena menor que a inundação. A inundação que gera morte tem uma pena maior do que os outros dois. E por aí vai. Uma gradação para se punir. O grande problema que acontece, pessoal, é que às vezes esses crimes contra a incolumidade pública, eles geram danos muito expressivos. E aí o problema é esse, tá? Gerou um dano muito expressivo, qual vai ser a pena para ele? Dependendo da situação, pode ser de uma pena inferior à de um homicídio simples. Vejam vocês, um crime de inundação. Qual que é a pena? Pena de 1 a 4 anos. Então vamos pegar aqui o desabamento. Pena de 1 a 4 anos. Gerou morte, pena de 8 anos. Se eu matasse uma pessoa dolosamente, a pena seria de 6 a 20 anos. Inserir uma qualificadora não é tão difícil, a pena já pularia para 12 anos. E o detalhe, o que acontece? Se nesse desabamento for gerado mortes, 10 mortes, a pena não varia muito, não. Vai ser de 1 a 4 anos aplicada ao dobro. Então, é possível que haja um crime contra a incolumidade pública que tenha gerado 10 mortes, que você vai pegar uma pena máxima de 8 anos. Ao passo que você pode ser condenado por um homicídio a uma pena, no mínimo, de 12 anos. Desde que seja um homicídio qualificado. Então, parece haver uma certa desproporção na tutela de alguns bens jurídicos. E isso leva a algumas situações como a que nós vamos ver aqui no final da aula de hoje. Então, pessoal, já quero passar um pouquinho para frente. Mas, a princípio, essa acusação por crimes contra a incolumidade pública ocorreu de que maneira? Houve a causação de uma inundação, provocou-se um desmoronamento, um desabamento de edificações em razão da inundação, e por causa disso, né, um número indeterminado de pessoas foi atingido. Depois que o crime foi apurado, começaram a fazer o resgate e tal, e identificaram que foram 19 vítimas. Mas antes, quando o crime estava sendo cometido, não se tinha ideia de quantas vítimas seriam atingidas. Isso é um crime que afeta o número indeterminado de pessoas. É um crime contra a incolumidade pública. O Joãozinho, se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Caso contrário, eu estou seguindo. O Joãozinho também foi acusado por um crime ambiental. Aliás, um não. Pessoal, foram vários. Eu escolhi os 3 assim que eu achei mais interessantes. Esses crimes ambientais estão previstos na Lei 9.605 de 98. Existe lá um capítulo específico dos crimes, e lá se subdivide em seções. Crimes contra a fauna, os animais, contra a flora, a vegetação, poluição, crimes contra o patrimônio cultural, ordenamento urbano, e crimes contra a administração ambiental. Por exemplo, se você obstaculiza a fiscalização do IBAMA num imóvel, não sei o quê, pode caracterizar um crime contra a administração ambiental. Né? Então, essa lei estabeleceu algumas tipificações separando por... Né, são bens jurídicos mais específicos. Eu trouxe aqui também essa lei, esse aqui é mais a título de curiosidade.
nós temos no Código Penal excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, né? Mas essa lei específica traz outras excludentes de ilicitude, além daquelas do Código que poderiam ser aplicadas. Então, por exemplo, se alguém mata um animal, a princípio é crime. Mas se for para saciar a fome da pessoa, da família, ele está em estado de necessidade. Ou seja, é o estado de necessidade do Código Penal, mas aqui ele está mais especificado. Eu me lembro, né, uma vez que se autorizou, acho que o IBAMA autorizou, que se matassem jacarés no Pantanal, porque o número, a população tinha crescido demais. Estava tendo um desequilíbrio ecológico. Então, o que aconteceu? Era um animal nocivo ao ambiente, né? Eles estavam aí com ação talvez predatória, destruindo outros animais, tal. Foi autorizado pela autoridade competente, é uma exclusão de ilicitude. Isso aqui acho que muito se assemelha a um exercício regular de direito. Ó, me deram o direito de fazer isso, estou exercendo esse direito. Mas é curioso, eu quis trazer isso só para mostrar, né, traços específicos em causas de exclusão da ilicitude trazidas por essa lei. Vocês talvez, não sei se já sabem, né? Se não sabem, eu informo aqui. Crimes praticados por pessoa jurídica no Brasil não são admissíveis, exceto se praticados contra o ambiente. Então, essa Lei 9.605 de 98 é a única lei que prevê crimes que podem ser praticados por pessoas jurídicas, por empresas. Todos os outros delitos são praticados por pessoas físicas. Mas aí eu pergunto para vocês, será que uma pessoa jurídica, já que ela pode cometer um crime ambiental, ela não poderia cometer um homicídio? Qual que é a diferença? O que vocês me dizem? Ela não poderia cometer um furto, corrupção? Por que tem que ser só crime ambiental? Eu acho que poderia ser não só ambiental, mas outros também. Eu acho que, por exemplo, às vezes a pessoa agindo em nome da empresa, eu acho que poderia. Por um lado, assim, Eliabe, acaba que... não é que é contraditório, não, mas eu falo assim, ó, se a pessoa pode cometer um crime com o ambiente, por que não pode cometer um crime contra o patrimônio? Um crime contra a incolumidade pública? Eu acho assim, acho que a partir do momento que abriu a porteira, acho que onde passa um boi deveria passar uma boiada, não sei. Mas, assim, por isso que eu acho que talvez sejam um pouco mais coerentes os britânicos. Eles aprovaram lá em 2007 essa lei, o Corporate Manslaughter, né, que é um homicídio culposo, né, que fala sobre justamente isso, empresas que são processadas por provocar homicídios. Mas aí o contexto é mais ou menos o seguinte, homicídios em relações de trabalho, sabe? Seriam quase que acidentes de trabalho. Então, assim, não só uma pessoa física responderia por isso, a empresa também responderia. A questão é, mas que pena que vai se aplicar para uma empresa? São penas que vão se adaptar a elas, parecem mais até sanções administrativas. Você vai pagar multa, você vai suspender atividades, você vai interditar temporariamente a empresa, você pode até decretar a pena de morte da empresa, extingui-la, né, uma liquidação forçada. Né, vai depender da situação. Diga, Eliane. No caso aqui, por exemplo, se uma empresa, igual como aconteceu com a Samarco, mas vamos dizer uma indústria, sabendo de uma estrutura dentro da empresa que está precisando de manutenção e se oculta a fazer essa manutenção, e aí passa um funcionário lá e cai e a queda dele gera morte. A empresa é acusada só de acidente de trabalho? Vai depender da seguinte situação. A princípio é um acidente de trabalho. Aí o que pode acontecer? Se comprovado que isso aí não decorreu apenas de imperícia, negligência, teve até uma... Mas mesmo se decorreu de imperícia e negligência, o que pode acontecer é que os diretores, a pessoa responsável por aquela situação, ela vai responder, mas como pessoa física. A pessoa física pode responder por um homicídio culposo, por um homicídio doloso, aí realmente vai depender do contexto. Mas, nesse caso, são as pessoas físicas que respondem. E por isso que acontece o quê, pessoal? Muitos autores eles são muito puristas, eles falam assim, ó, a empresa não pode cometer crimes. No fundo, quem comete o crime é a pessoa física, valendo-se da empresa. Tal. Tem fundamento o raciocínio, mas, assim, é uma questão muito prática.
E, às vezes, quando ocorre um dano, alguma coisa, a gente não sabe quem na empresa foi o responsável. Não vai punir ninguém? Não, vamos punir a empresa, então. Alguém agiu em nome dela, né? Muitas legislações estrangeiras admitem isso. O Brasil segue uma linha aí, acho que de Itália, tal, que não admite muito, mas que para crimes ambientais hoje se permite. Diga, João. Professor, boa noite. Boa noite. Em crimes ambientais, eu acho muito fácil de entender, mas uma coisa que eu fico em dúvida. E nos casos de crimes econômicos? Por exemplo, um crime tributário, vamos supor, uma evasão fiscal, a empresa se beneficiou, né? Não pode nem falar que foi o benefício, às vezes, do próprio administrador, porque, no caso, quem vai se beneficiar no final é a empresa. Ou então, corrupção, às vezes, no final, a empresa vai lucrar com aquela obra que ela não deveria ter conseguido. Nesses casos, não é possível também falar em eventual responsabilização da empresa, não? Ô, João, em termos de lei aqui no Brasil, não. Embora, tipo assim, parece a Constituição até dá uma abertura para isso, mas os tribunais ainda não aceitam, entendeu? Só se aceita para a responsabilidade ambiental. Mas eu acho perfeitamente possível. E, nesse caso, eu acho que o benefício é até mais direto, né? Por exemplo, a pessoa jurídica tem que pagar tributos relacionados a ela. Ela recolhe tributos para as pessoas físicas que trabalham nela, mas ela também recolhe tributos para si própria. E vai que ela deixa de recolher, só nega esses tributos que vão servir como um dinheiro de fluxo de caixa. Ué, a princípio, ela foi beneficiada por isso. Por que não puni-la? É a questão de uma opção política mesmo. Qual que é a ideia de uma empresa, gente? Acho que uma empresa, uma organização, ela exige, talvez para superar as fragilidades que os indivíduos têm, você forma-se uma organização que vai compensar essas fragilidades, vai funcionar melhor, né? Talvez aquela questão da união faz a força, é melhor do que indivíduos agindo isoladamente. Então, ela monta, né, uma instituição, uma organização de pessoas que vão trabalhar com um objetivo comum. E eles falam o seguinte, ó, a empresa traz lucro, ela movimenta a economia, é um dos maiores empregadores que existe, nós temos que tentar preservar as empresas. Então, se a gente começar a punir empresas, não sei se vai ser uma boa coisa. O ideal seria o quê? Punir as exceções lá na empresa, os indivíduos que, em nome dela, cometeram delitos. Essa é a mentalidade no Brasil. Mas lá na Inglaterra, na common law, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, isso aí já está há muito tempo superado. Empresa pode cometer até mesmo homicídio, para vocês pensarem no nível da situação. Mas realmente é uma escolha, entendeu? Não, acho que não tem muito assim, falar o que é certo, o que é errado. Acho que o pessoal da common law, do common law, eles são mais pragmáticos. Eles acham que talvez pensem assim, aqui, ó, talvez até para eu achar quem é o responsável dentro da empresa, vai dar tanto trabalho, quer saber de uma coisa? A empresa vai pagar por isso. Ela que se vire depois para resolver o problema. Pode ser uma opção, né, que eles fizeram. Diga, André. Professor, eu acho até bem interessante essa questão da punibilidade penal da empresa, só que em algumas situações, eu estou pensando aqui agora, até o exemplo que o João deu de um caso de evasão fiscal, mas eu fico pensando que, vamos supor, aí numa situação dessa, você pune a empresa penalmente, mas aí deixa de punir as pessoas, alguns diretores que de fato armaram aquilo, sabe? Então, acho que teria que ser uma coisa meio em conjunto, porque senão, eu pensando assim, meio levianamente, acho que algumas pessoas de fato poderiam sair meio que impunes dessa história, né? E meio que esse crime abarcar a empresa, mas e aí, né? André, sem dúvida nenhuma, porque imagina que coisa ótima, né? A gente chega e fala assim, ó, vamos começar a matar o pessoal, vamos montar uma empresinha aqui, Matadores S.A., a gente começa a matar e fala assim, ó, não, aqui foi a empresa, né? Caso aqui no Brasil se admitisse a responsabilidade. Então, assim, talvez, eu vou falar daqui a pouco, por isso que aqui durante muito tempo violou a teoria da dupla imputação. Aqui, ó, você quer punir a empresa? Beleza. Mas tem que punir também os diretores, os agentes que cometeram um ato em nome dela. Aí sim, você vai poder punir a empresa. Se você está punindo só os agentes, nada feito. Você quer punir só a empresa? Não, punir só os agentes também pode. Mas você quer punir só a empresa? Nada feito. Tem que incluir todo mundo aí no processo. E foi exatamente isso que aconteceu nesses crimes ambientais, né, mencionados aí nesse caso. Eu coloquei só o Joãozinho como diretor, mas são dezenas de pessoas e algumas empresas também que foram denunciadas pelos crimes ambientais, né? Vamos avançar aqui falando um pouquinho mais disso.
Na verdade, a gente tem essa responsabilidade da pessoa jurídica atribuída na Constituição, nos crimes ambientais. Esse artigo 225, parágrafo 3º, traz o fundamento para culpar pessoas jurídicas. Mas aí eu pergunto, autoriza mesmo? O que vocês acham? Tem gente que fala que lê esse dispositivo e conclui justamente o contrário, que não tem autorização para punir pessoa jurídica. Faz sentido isso? Para mim está bem claro, viu? Não está? Acho que está bem claro. Mas sabe o que o pessoal às vezes faz? Aqueles que são profundos defensores, né, da não punição da pessoa jurídica, ele chega e fala assim, aqui, ó, as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores. Pessoas físicas, 1. Pessoas jurídicas, 2. As sanções penais para o número 1 e administrativas para o número 2, independentemente da reparação dos danos. Eu falo, ó, mas sei lá, tá meio forçado. Aqui acho que tá uma coisa indiscriminada. Falou pessoas físicas ou jurídicas. A pessoa física pode ter sanção penal administrativa, a pessoa jurídica pode ter sanção penal administrativa. Para mim é essa a interpretação. E é verdade. Se tivesse um respectivamente depois, professor, tudo bem. Mas assim, é até uma questão de português. Eu não acho que tem nenhuma abertura para pensar isso, pelo menos é o que eu penso. Então assim, mas eu falo o seguinte, o pessoal, aí tem aquele dogma, né, a dogmática penal, o dogma de que empresas não delinquem. Então, se elas não cometem crimes, eles arrumam uma interpretação aí para que, para elas, se aplicam apenas as punições administrativas. Só que o que acontece? Hoje é pacífico, não tem coré-coré. Todos os tribunais reconhecem, sem nenhuma dúvida, crimes por pessoas jurídicas, né, em âmbito ambiental. Ok? Então, isso aí que autoriza a punição. E se a gente for ver essa questão da imputação da pessoa física e jurídica, esse caso aí foi um marco, um divisor de águas. O que aconteceu? Sempre o STJ tinha essa previsão da teoria da dupla imputação. Em 2011, ele firmou isso numa tese lá dele, nesse RESP aqui, esse recurso especial, e falou, não, aqui, ó, você quer acusar a pessoa jurídica por crime ambiental? Obrigatoriamente tem que incluir as pessoas físicas. Então, acho que está até bom, está certo, talvez até para evitar isso que o André falou. Vamos pegar a pessoa jurídica de, como é que fala? De laranja. Ela vai ser o laranja dos crimes, né? Então, para evitar isso, bota a pessoa física também. Mas tem um efeito também ruim. E se a gente não consegue identificar quem é o responsável na empresa que cometeu o crime? Exatamente essa questão da Petrobras que ocorreu lá no Paraná. Houve um derramamento aí de milhões de litros de óleo, né? O dano ambiental lá foi extenso, só que eles não conseguiram, nas investigações feitas, a Polícia Federal não identificou qual foi nem sei se foi a Polícia Federal, não, acho que não foi a Polícia Federal, não identificou quem era o responsável. E aí, qual que seria a situação? Então a Petrobras não responde por nada? Aí o Supremo Tribunal Federal chegou e falou assim, não, aqui, ó, de acordo com esse recurso extraordinário 548/181 de 2013, vamos reconhecer esse nome eu que dei, imputação independente. Né? Pode acusar só pessoa física, pode acusar só pessoa jurídica. Um é independente do outro. Então, no fundo, gente, eu acho que a gente poderia ter essa regra aqui, ó, tem que acusar os dois. Eu, como se eu fosse promotor, procurador da República, eu faria de tudo para tentar acusar os dois. Agora, por alguma impossibilidade, eu não consigo descobrir quem foram os autores, pessoas físicas, eu posso acusar só a pessoa jurídica. Né? Porque também o que acontece? No caso de uma condenação dessa, a Petrobras vai ser imposta a ela pagamento de indenização, talvez a restauração do ambiente, diversas medidas. Está certo que essas medidas poderiam ser solicitadas também em processos cíveis, né? Mas no processo criminal isso também é possível. Vamos lá, João. Professor, uma dúvida que eu fico na identificação de quem seria a pessoa física a ser responsabilizada existe a necessidade dessa pessoa ainda estar vinculada à empresa? Por exemplo, vamos supor nesse caso que a gente tem da barragem, pega o ano de 2014 e de 2015. 2014 era um diretor, 2015 outro diretor. Se esse de 2014 não está mais na empresa, ele mesmo assim
poderia ser responsabilizado, ou o fato dele não ter mais vínculo eliminaria essa eventual punibilidade dele? Ô, João, ele vai responder na medida de sua culpabilidade, né, como o Código Penal fala. Então, assim, ele contribuiu de alguma maneira, ainda que não tenha mais vínculo com a empresa, ele vai responder. Eu já peguei muitos casos assim de sonegação de tributos. A pessoa jurídica não responde pelo crime. Quem responde são os diretores, os administradores. E aí o que acontece? Às vezes é um período de 10 anos que não pagou o tributo. Nesse período, teve 3, 4 diretores, né, administradores. Os 4 vão responder, cada um pelo período em que atuou, entendeu? Então, é feita essa separação. O vínculo não rompe com a responsabilidade penal, a quebra do vínculo, né? Não rompe com a responsabilidade penal. André, a sua vez. Não estou te ouvindo, André. Não sei. Nós estávamos no mudo aqui, desculpa. Mas eu estava pensando aqui, e eu acho que seria interessante se essa teoria da imputação independente ela servisse de uma maneira meio que subsidiária, uma maneira meio de exceção, no sentido de você querer fazer de tudo para cumprir essa dupla imputação, mas você estabeleceria alguns critérios objetivos, que aí, caso não de fato conseguisse identificar, aí sim você partiria para uma imputação da empresa para não ter uma impunibilidade assim, total, né? No caso, acho que seria uma coisa interessante, talvez. Não, concordo. Eu acho que o pensamento tem que ser esse. O pessoal, e lembrem-se, né? Nós estamos falando isso só para crimes ambientais que vale. Qualquer outro tipo de delito está excluído. Igual nós estamos falando aqui de sonegação de contribuição previdenciária, de tributo, não sei o quê. Isso não existe, essas teorias de imputação, porque só as pessoas físicas respondem, né? Que fique claro isso aí. Nós estamos falando só do crime ambiental. E aí o que acontece? Esse artigo 3º da lei fala da responsabilidade administrativa, penal, que é independente da responsabilidade, né? Não exclui a responsabilidade das pessoas físicas e tal. Então, assim, é isso que eu resumi para vocês, né? Normalmente a infração, quem vai responder pelo crime na pessoa jurídica? Em regra, são os administradores, são aqueles que, né, gerem a empresa, mas eventualmente pode até ser um empregado. Houve um ato específico praticado lá, sei lá, no chão da fábrica que gerou o dano, aquele empregado que praticou aquilo, ele também pode responder. Resta saber, na cadeia hierárquica da empresa, quem mais ali tem contribuição. Às vezes o empregado está agindo sob ordem da presidência. A direção da empresa determinou que fosse feito assim. Então, assim, o empregado até pode ser punido, mas os diretores também o serão. E que tipo de penas existe para essa pessoa jurídica? Aqui, lá fala, por exemplo, em penas restritivas de direito. O que vai ser? São penas administrativas. Suspensão de atividades, interdição do estabelecimento, não vai participar mais de licitações com o poder público. Tem prestação de serviço à comunidade, que pode ser, tipo assim, cursos de educação ambiental para a comunidade, né? Pode ser também... a lei prevê outras coisas. E a pena mais grave é a liquidação forçada. Você extingue a empresa. Né? São aquelas situações assim, em que o dano gerado é muito expressivo e também que a empresa, a atuação dela é muito leviana, talvez. Existem empresas que foram constituídas só para cometer crimes, digamos assim. Está pouco preocupada em seguir as leis. Se esse é o caso, nem justifica você querer preservar a empresa, né? Porque, assim, na verdade, quando você não extingue uma empresa, o objetivo é esse. Não, temos que preservar a empresa, que se punam as pessoas físicas. Mas se a empresa existe para cometer crime, e algumas delas têm essa finalidade, né, é possível, então, talvez, ter uma liquidação forçada. E isso, gente, essas penas aqui são muito comuns. Lá o IBAMA, ele tem um decreto que estabelece punições administrativas para aplicar para pessoas físicas, para a empresa, que é quase que uma cópia disso aqui, entendeu? Tem lá as multas, tem suspensão de atividades, proibição de contratar com o poder público. Então, assim, misturou um pouco direito penal com direito administrativo. Mas o objetivo talvez seja esse, vamos tentar tutelar da melhor maneira possível, da maneira mais ampla possível. Vamos recorrer aos 2 ramos do direito. E isso que se fez. E aí surge a responsabilidade do diretor. O que o diretor tem a ver com essa história? Ele, a princípio, não teve nenhuma ação que ele provocou. Ele não pegou lá uma picareta, foi lá na barragem e começou a
picaretar, amarretar a barragem, pum, deu um rombo e explodiu tudo. Não. Ele estava lá no gabinete dele. Mas o que o Ministério Público fez? O acusou por omissão, falando o seguinte: ele deveria ter evitado o resultado. Essa é a figura do garante, né? O agente garantidor. O agente garantidor ele vai atuar nessas 3 situações. Por exemplo, ele tinha obrigação de cuidado, de proteção de alguém. Ele não cumpriu essa obrigação, ele responde pelo resultado gerado. Exemplo clássico, né? A mãe gerou um filho, está novinho, um bebê de colo, amamentando. Ela para de dar alimento para o filho. O bebê não consegue se alimentar sozinho, ele vai morrer por desnutrição. E se ele vier a óbito, ela agiu por omissão. O que ela provocou? Ela provocou o resultado morte. Foi um resultado intencional? Foi, teve dolo. Então, ela vai praticar um homicídio doloso por omissão, ao cruzar os braços. A linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Um outro exemplo, os pais estão lá com a criança na praia, criança muito pequena, ele chega e fala assim, nós vamos ali no carro pegar a sacola, o guarda-sol, tá bom? Você olha lá para mim? O rapaz chega, não, eu olho sim, pode deixar. Ele não olha nada, fica lá distraído, vem uma onda, pega a criança, some com ela afoga. Esse agente que assumiu a responsabilidade de cuidar da criança, ele vai responder pelo crime. Que crime que foi gerado? Eu acho que ele tinha intenção de matá-la? Acho que não. Ele foi muito negligente. Qual que foi o resultado? Foi o resultado morte. Uma morte provocada por negligência é homicídio culposo. E a última situação, o agente, em razão do comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado, que ele deveria ter impedido. Então, um guia turístico leva um pessoal para passear no parque e tal, tem uma área interditada, ele falou, não, podem vir aqui, isso aqui eu sempre trago o pessoal, não tem problema. Aí vai, pum, provoca um desabamento, uma coisa assim, ele não consegue salvar as pessoas. Se ele criou essa situação de risco, ele deveria ter evitado o resultado. Ele agiu com imprudência tal, e gerou morte, vai ser um homicídio doloso. Ele agiu com dolo eventual, tipo assim, se esses caras cair, quebrar a perna, se matar, problema deles, nunca aconteceu isso, não vai ser agora, mas também não estou nem aí, não. Um dolo eventual vai responder por homicídio doloso, né, considerando essa omissão. Então, essa, gente, é um exemplo de omissão imprópria. Não é verdadeiramente aquela omissão propriamente dita, né? É um crime que normalmente é praticado por uma ação, mas que, na hipótese, aí, no caso específico, conseguiu ser praticado por omissão. Nós temos também os crimes omissivos próprios. Omissão de socorro, abandono material. Normalmente, esses crimes têm o verbo deixar. O abandono material, nós vimos na aula passada, deixar de prover o sustento do filho. Ou seja, ele não cruzou os braços. Isso aí caracteriza o crime. A diferença do omissivo próprio para o impróprio é que no impróprio precisa de um resultado para o crime se consumar. No próprio, não. Então, o abandono material consiste em cruzar os braços e não prover o sustento do filho. Não, mas o filho depois, alguém estava provendo o sustento dele, ele estava pedindo ajuda alheia. Ok, mas você responde pelo crime. Você deixou independe se o filho passou mal, passou necessidade. Agora, no omissivo impróprio tem que ter um resultado. Eu deixei de prestar assistência quando eu coloquei a pessoa em risco, então eu vou responder. Mas eu respondo se ela vier a morrer, se ela tiver alguma lesão, pelo menos. Né? Então, essa é uma distinção básica. O que se imputou ao dono, ao diretor da empresa, não foi um crime omissivo próprio. Foi um crime omissivo impróprio. Qual crime? Homicídio. Ele tinha uma obrigação, como diretor, de evitar que a empresa provocasse danos. Ele não cumpriu essa obrigação. Danos ocorreram. E quais danos foram esses? Qual o resultado material que ocorreu? Ocorreu morte? Ocorreu lesão corporal? E isso vai fazer com que ele responda por um homicídio. Aí eles falaram que era um dolo eventual. Ele assumiu o risco, ele estava ciente da situação, ele assumiu o risco de ter provocado aquele resultado. E aí ele está respondendo por homicídio doloso, né? Omissivo impróprio. Deu para entender? Alguma dúvida? Então, em resumo, o que vai acontecer, pessoal? Esse diretor, ele foi acusado por crimes de tentativa de homicídio qualificado, de
lesão corporal gravíssima por omissão. Em ambos os casos, foi dito que tinha dolo eventual. Também foi acusado por causar inundação, por causar desabamento, de maneira dolosa. E foi acusado também de 3 crimes ambientais. 2 contra a flora, questão de vegetação, destruição de vegetação e tal. 1 contra a fauna, que é destruição de animais, de espécies, não sei o quê, que a inundação gerou. E aí a questão é saber o seguinte, ele vai responder por todas essas infrações? Teria alguma defesa para ele? Acabou, gente, que essa denúncia, ela tinha mais de 250 páginas. Uma vez eu estava conversando com um advogado criminalista e falou assim, nossa, eu adoro essas denúncias aí complexas. Porque o Ministério Público coloca tanta coisa, fica tão confuso, que isso aí é um prato cheio para mim, para eu poder começar a apontar irregularidade, contradição, não sei o que tal. Eu faço a festa. E ele tem razão. Talvez a gente pudesse descrever essas condutas de uma maneira muito mais simples do que foi descrito. E a impressão que eu tive é que o Ministério Público meio que cometeu umas barberagens nessa descrição. E uma das barberagens já foi reconhecida pelo Tribunal Regional Federal, né? O caso está na Justiça Federal e houve um habeas corpus por tribunal. E o tribunal tomou essa decisão, gente. Veja se vocês conseguem entender e me explicar. Professor, Oi. pelo que eu entendi, o que o TRF1 entendeu é que, na verdade, teria que ser aplicado àquela do 258. Ele não explicou que houve uma vontade assim, autônoma de matar ou de causar lesão, né? Foi um resultado que transcorreu dos crimes do 254 e 256. Pelo menos o que eu entendi foi isso. Perfeito, João. E é isso mesmo. O que o tribunal falou? Chegou e falou assim que o Ministério Público, você denunciou aí que houve morte, que a morte tinha sido, né, aí classificou a morte como homicídio doloso, você denunciou aí que houve lesão corporal gravíssima, classificou aí essa lesão como, né, um crime independente, falou que houve inundação, falou que houve desabamento, não sei o quê, mas aqui, para acusar alguém de homicídio, você tem que descrever a conduta, a intenção para aquele homicídio. O diretor da coisa visou a vítima X, né? É um crime individual contra uma vítima certa. Não é um crime contra a incolumidade pública contra vítimas indeterminadas. Visou a pessoa X e, agindo por omissão, não sei o que, quis provocar a morte dela. Tal. Aí está a descrição do homicídio. Mas não foi isso que o Ministério Público fez. O que o Ministério Público fez? O que o João falou. Ele descreveu que o diretor foi responsável por provocar uma inundação. Em decorrência da inundação, houve mortes. E em razão dessa morte, gente, é o 258. É o resultado que vai qualificar o crime contra a incolumidade pública. Nada mais do que isso. E aí o tribunal chegou e falou assim, ó, as 19 acusações por homicídio, pode excluir todas. Aquela acusação por lesão corporal gravíssima, pode excluir também. Só teria sentido se fosse, por exemplo, assim, ele provocou inundação, aí depois, no meio do caminho, tinha pessoas que estavam fechando a barragem lá, ele foi e deu um tiro em cada uma delas para impedir que a inundação cessasse. Aí eu falei, não, peraí, então tá certo. Ele praticou a inundação, depois ele foi para vítimas certas lá e matou essas vítimas certas. Mas não foi o caso. Então, gente, nesses casos, o que acontece? O dolo do agente está voltado para cometer a inundação. No homicídio, o dolo está voltado para matar alguém. O grande problema é que você, com um dolo, com uma intenção de provocar uma inundação, você também pode provocar morte, como consequência da inundação. Mas aí os crimes são diferentes. Um vai ser inundação qualificado pelo resultado morte, o outro vai ser homicídio doloso. Então, e aí muda muita coisa. Por exemplo, como tinha descrição de mortes dolosas, esse processo ia ser julgado pelo tribunal do júri. Crimes dolosos contra a vida. Só que agora que o tribunal falou que não tinha crime doloso contra a vida, ele excluiu os homicídios como figuras autônomas, ele vai ser julgado por um juiz comum, um juiz federal singular, né, que vai dar a sentença a respeito desse caso. Então, esse que é o problema do crime contra a incolumidade pública. E talvez a solução que se apresente, nem sei se é também a mais certa.
Talvez esse outro caso aqui, ó, mostre uma situação similar, mas que teve uma solução diversa. Vocês estão acompanhando, talvez, né? Está tendo agora o julgamento pelo júri, crimes dolosos contra a vida, na Boate Kiss. O crime ocorreu em 2013, né, gente? Tem 8 anos. Passados 8 anos, está começando o primeiro julgamento. Provavelmente isso aí vai ter recurso para o Tribunal de Justiça, depois para o STJ, depois para o Supremo. Talvez em 20 anos ainda não tenha uma solução para isso. Mas o que aconteceu nesse caso? Existe um crime no Código Penal, no artigo 250, que é o crime de incêndio. Qual que é a conduta típica? Muito simples. Aqui, cheguei nele. Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outra. Então, assim, eu fico pensando o seguinte, será que lá na Boate Kiss eles não fizeram isso? Provocaram um incêndio, talvez até de maneira culposa, não sei. Em razão do incêndio, 242 pessoas morreram. E 630 pessoas ficaram feridas. Mas aí o que eles falaram? Ah, então tá, qual que é a pena? O que eles falaram? Não, né, gente? Eu estou inventando isso, a minha teoria da conspiração. Mas o que eu imagino que eles possam ter pensado, o Ministério Público? Mas peraí, qual que é a pena, então, para esse caso? Vai ser uma pena de 3 a 6 anos, que, qualificada pelo resultado morte, aumenta em dobro. Então, a pena vai ser de 6 a 12 anos, por matar 242 pessoas e ferir 630. Talvez eles tenham pensado, não dá não, gente, é pouco demais. Se tivesse matado um só, talvez a pena seria maior. Como é que mata 240 e pega 12 anos, pena máxima? Então, o que eles fizeram? Eles começaram a falar que foram crimes praticados contra cada vítima, homicídios, com um dolo de matar em relação a cada uma, um dolo eventual. E aí eles estão sendo julgados por 242 homicídios no júri. O que vocês acham? Faz sentido? É por aí mesmo? Não sei, viu, professor? Eu acho que tem que analisar muito, porque, querendo ou não, se você estiver analisando por 242 homicídios, o dolo vai estar justamente nessa vontade de matar, né? E o incêndio vai ser um mero meio pelo qual você atingiu o resultado. Agora, assim, eu não sei exatamente, mas assim, se realmente foi ocorreu um incêndio de maneira culposa e decorrente disso teve o resultado morte, eu acho que seria assim, seria talvez mais adequado imputar por esse crime de incêndio. A questão é que na nossa cabeça, assim, você pensa que tem uma distorção pelo fato de serem 242 mortes, né? Mas acho que em termos estritamente jurídicos, assim, pelo que eu penso, talvez, não sei. Eu acho que pode ser complicado, 242 mortes, não sei. 242 homicídios. Eu tendo a concordar com a sua primeira crítica também. Eu acho que pelo menos ao meu ver, faz mais sentido ser o do 250 e o 258 aplica também, né, ao crime de incêndio. Sim. Faz mais sentido, assim, até porque tem muito tempo, mas o que eu lembro da época foi que teve aqueles fogos que a banda soltou na boate, a espuma que era tóxica acabou aumentando o incêndio, né? Por esse caso, eu acho um pouco difícil de falar que tinha um dolo específico em relação às vítimas, porque poderia ter acontecido muito bem no dia seguinte. Eu acho que assim, é um crime que poderia ter ocorrido a qualquer momento, independente de quantas pessoas estivessem lá. Podia ser, às vezes, uma festa com 30 pessoas. O crime aconteceria igual aconteceu com as 240. Então, eu acho que ter um dolo individual de homicídio, eu acho complicado também. Gente, para começo de conversa, né? A Ana Paula está falando aqui, acho que a culpa consciente talvez se aplicasse melhor. Diga, Eliabe, depois eu comento a Ana Paula aqui. Eu também acho complicada a questão da aplicação dessas penas, porque, como a gente sabe, antes da realização desse tipo de evento, tem que ter a vistoria do Corpo de Bombeiros, né, para liberar o AVCB. E acredito que a banda, quando ela foi levar esses fogos, essas coisas, confiando no próprio AVCB, fez a utilização desse tipo de efeito pirotécnico que eles fizeram lá dentro. Então, acho também muito complicado por conta disso, por conta do apoio que se tinha do AVCB. Então, acho que até a própria responsabilização aí vai ser um pouco complicado eles fazerem. Aqui, pessoal, vamos por partes.
seria um crime individual ou contra a incolumidade pública? Eu acho que foi contra a incolumidade pública. Eu não vejo tantas diferenças desse crime para o crime da barragem. Foi mais ou menos assim, foi gerado aí um crime de perigo, em razão do crime de perigo gerado, mortes advieram. No início lá da barragem, não se sabia quantas pessoas estavam no trajeto da inundação. No início lá do fogo, não se sabia quantas pessoas estavam lá dentro da boate. Então, assim, eram vítimas indeterminadas. É a típica característica de crime contra a incolumidade pública, né? A única diferença que acho que eu citaria é que, nesse caso aqui, foi uma conduta ativa, né? Uma ação. Ele provocou o incêndio lá com o foguete. No gerente, o que se falou lá no diretor da empresa, da barragem, é que foi uma omissão. Ele deixou de impedir o resultado de tomar as cautelas necessárias, né? As medidas necessárias. Mas, a princípio, eu acho que a conduta é muito similar. Não vejo razão por que dar um tratamento jurídico diferente. Eu até pensei, pessoal, no próximo slide até eu menciono isso, houve um desses relatos aí que falou o seguinte, foi essa vítima ela prestou um depoimento, que ela chegou e falou assim, eles tentaram matar a gente, eram os dois donos da empresa e acho que mais um pessoal da banda, né? São dois lá da banda. Tentaram matar a gente. Mas depois eu fui ver a reportagem, falava o depoimento dela, ela falou, foi o seguinte, não, eles tentaram matar a gente sim, porque eles colocaram um foguete lá, um absurdo jogar foguete dentro de um lugar fechado, tinha uma espuma no teto, e isso ia acabar matando a gente. Eu falei, não, continua sendo para mim um crime contra a incolumidade pública. É porque houve um relato aí, né, eu não tenho acesso ao processo, mas falaram que, por exemplo, os seguranças, acho que eles foram orientados a impedir a saída das pessoas, né, que não iam pagar. Aí eu acho que muda de história. Aí pode ser o seguinte, não, peraí, agora já está tendo uma ação efetiva contra cada uma daquelas vítimas que está impedindo a saída delas. Aí eu acho que poderia caracterizar um homicídio. Não, e foi ordem aqui do meu chefe. Mas aí outra coisa, se isso aconteceu, eu estou achando que talvez não tenha acontecido. Se isso aconteceu, os seguranças estariam no processo também. Aparentemente, eles não estão sendo julgados agora. E nos relatos da vítima, o que eu vi ela falando foi o seguinte, falou, nossa, lá era um labirinto. Era cheia de parede, não sei o que, a gente não sabia onde entrar. E teve gente que morreu assim, saiu andando assim no meio do labirinto, quando foi ver, estava dentro do banheiro. O banheiro não era a saída, quando ela tentou voltar, já estava lá cheio como é que fala, gente, do CO2, né? O CO2 não, é o monóxido de carbono espalhado lá e matou todo mundo, né? Então, assim, poderia até pensar nisso, mas parece que não aconteceu dessa maneira. Então, assim, eu acho que é um crime contra a incolumidade pública. E agora tem um outro aspecto também. Eles foram acusados de ter cometido esse crime por dolo. Mas será que houve um dolo, mesmo dolo eventual? Porque, vejam bem, gente, será que não é uma culpa consciente, como a Ana falou? Porque qual que é o sentido? Então, o cara que soltou o foguete, ele sabia que podia ocorrer o resultado, e ele não estava nem aí se acontecesse, é isso? Então, ele queria suicidar. O dono da empresa, da propriedade, ele queria botar fogo na propriedade, queria botar fogo nas pessoas e, ok, é isso? Ou seja, não faz muito sentido. É igual o caso, eu não sei se eu já contei aqui, um jatinho Legacy que teve um problema lá com o avião da Gol, eu achei que eles até que tinham batido a asa um no outro, mas falou que foi só por ter passado muito próximo, teve uma turbulência grande, o avião da Gol caiu na região amazônica. Aí o avião da Alex nem viu direito aquilo que aconteceu, mas estava avariado também, ele conseguiu pousar em Manaus. Chegou lá em Manaus e falou, vocês provocaram um acidente aéreo, vocês estão presos. Aí ele falou, não, mas nós queremos ir para os Estados Unidos. Ele falou, não, vocês vão ficar aguardando o julgamento do processo no Brasil. Mas vocês estão me prendendo por quê? Ele falou, não, homicídio culposo, você matou aí 200 pessoas. Ele falou, mas peraí, homicídio culposo você não pode prender preventivamente. Era só crime doloso. Aí ele falou, nossa, e aí? Nós não podemos soltar essa pessoa, não. Eles vão fugir para os Estados Unidos, não volta aqui nunca mais. Aí falou, não, é dolo eventual. Mas olha só, gente, para ser dolo eventual, o que ia acontecer? O piloto ia estar passando lá do lado do outro avião, ia chegar e falar assim, vamos bater no outro avião? Mas se ele está pensando nisso, né, ele está querendo suicidar. Não tem lógica nenhuma esse pensamento. Eu acho que é muito próximo do que foi feito aí com a Boate Kiss. Diga, André.
Professor, mas nesse caso, eu acho que bateu, sim. Eu gosto muito de aviação, eu lembro, eu acompanhei esse caso. Eu acho que chegou a bater, sim, porque, na verdade, o que aconteceu foi que o piloto desse Legacy, que era um jatinho novo, que era um piloto e um copiloto americanos que tinham pegado na fábrica da Embraer, né? E eles desligaram o transponder, que é aquele... É um mecanismo do avião que localiza os aviões que estão no espaço aéreo, etc. Eu acho que chegou a bater, sim, mas... Realmente, dólar eventual nesse caso, eu acho muito forçação de barra também. Uma culpa, óbvio, né? Por questão de... Acho que até não sei se seria correto falar de imperícia nesse caso, né? Por eles estarem, assim, no local de trabalho, entre aspas. Mas, assim, dólar eventual, acho que... Não, deixa eu falar, eu sempre contei esse caso contando da batida. A impressão que eu tive foi que houve o choque mesmo. Tanto é que o avião da Legacy ficou avariado. Mas outro dia eu contei esse caso numa das aulas, chegou uma aluna, mas falou com tanta convicção, falou, não, professor, eu sabia que não teve essa batida, não, foi só a turbulência lá, que eu falei, então tá bom, então deixa eu tentar aqui corrigir a história, né, mas eu tive a impressão, os relatos da época foi que houve o abalroamento, eles se tocaram. Eu acho que houve sim, professor, até mesmo que turbulência, esses aviões são muito preparados para turbulência, É verdade. Não teriam uma asa que teria saído do lugar quando a turbulência. Eu acho que com certeza bateu. Eu vou voltar para a minha versão original da história. Mas é isso, pessoal. Então, assim, nós temos... Acho que a diferença também, uma coisa que não se faz, é a diferença do dolo eventual para a culpa consciente, né? Tem uma distinção meio grotesca, assim, mas é isso mesmo, né? Você que está lá dirigindo em alta velocidade, você até está vendo um grupo de pessoas, mas você acredita na sua perícia, você fala assim, não vou matar ninguém, não. E vai e mata. Agora, você está dirigindo em alta velocidade, você vê aquele grupo de pessoas, você fala, se morrer também... Então, no primeiro, você fala, Deus me livre. É que, ó, gente, eu estou vendo, eu tenho consciência do perigo, tal, mas eu não quero que isso aconteça, não, Deus me livre. No segundo caso, não, você está lá dirigindo, você tem a consciência do perigo, mas você chega e fala assim, quer saber de uma coisa? Que se dane se eles morrerem. Uma coisa é você aceitar o resultado, o dolo eventual. O outro é não, você não, né, embora previsível, não tenha aceitado. Então, eu acho que dificilmente o dono da Boate Kiss aceitou que se pusesse fogo no prédio dele, que ele deve ter investido muito dinheiro, que se matassem as pessoas que eram os consumidores frequentes da boate, para poder, com qual objetivo? Não tem sentido nenhum. Vamos ver, esse julgamento falaram que tem uma previsão de durar 10, 15 dias ainda, né? Então, talvez, não digo na próxima aula, talvez já não tenha um resultado, mas vamos ver para o futuro. Porque uma das teses defensivas provavelmente vai ser de homicídio culposo. Chegar e falar assim, eu quero que desclassifique para o homicídio culposo, porque eles não tiveram nenhum dolo em provocar esse tipo de esse crime. Ok? Pessoal, deu para entender, então, a característica do crime contra a incolumidade pública? Acho que o grande problema dele é esse. Dependendo do desastre que ocorre, e o Brasil é cheio, né, de grandes desastres, às vezes a pena que se prevê para ele é muito pequena. E aí dá talvez uma sensação de injustiça muito grande. E aí, para contornar isso, começa a arrumar talvez subterfúgios, que é falar que não é um crime contra a incolumidade pública, que é um crime contra o indivíduo, com penas distintas que devem ser somadas. Mas aí foge um pouco da técnica do direito penal. Ok? Diga, Eliabe. Professor, não sei se essa foi a intenção do legislador, mas às vezes pode ser dessa forma, por conta da própria repercussão que tem esse tipo de crime contra a incolumidade pública. No caso, por exemplo, da Samarco, além de manchar o nome da empresa, tem toda a questão do próprio processo civil também, da indenização, das famílias, essa coisa toda. Então, às vezes, não sei se foi essa, né? Mas às vezes é aquele famoso assim, o crime é tão pesado e a repercussão é tão grande que essa repercussão por si só já basta para punir o próprio indivíduo além da própria pena. Não. Pode ser, viu, Eliabe? Mas eu não sei se também não é porque se prevêem penas um pouco lenientes. Igual, por exemplo, no Brasil, o homicídio culposo antes tinha uma pena de 1 a 3 anos. Então, o caso daquele jogador, o Edmundo Animal, ele matou 3 pessoas, feriu outras 3, estava dirigindo embriagado. Ele pegou uma pena de 4 anos e meio. Eu acho muito pouco, sabe? Você matar 3, ainda que seja por negligência, não foi com dolo, tal, mas você matou 3 pessoas, feriu outras 3 e pega 4 anos e meio. Se você comete um roubo, uma arma de fogo, você roubou R$1.000, você vai pegar a mesma pena praticamente.
Então, assim, nós temos históricos de penas assim muito brandas em determinados aspectos. Aí hoje, o que é que fizeram? Hoje, no homicídio de trânsito, a pena lá foi aumentada de 5 a 8 anos, ou seja, eles deram um jeito de aumentar um pouco. Porque o que acontecia? Estava acontecendo a mesma coisa. Eles estavam pegando os homicídios de trânsito, falando que era que era crime doloso eventualmente, dolo eventual, e aí julgava pelo júri uma punição de 12 anos, homicídio qualificado. Mas, na verdade, era um motorista, sei lá, talvez muito negligente, né? Bastante, assim, irresponsável. Então, talvez com a pena maior, você não precisa ficar fazendo esses malabarismos, né? Então, eu não sei, como os crimes contra a incolumidade pública são desde 1940, eles não foram atualizados. Lá tem uma ou outra modificação, mas, sabe, permanece a mesma coisa. E o Brasil é cheio de grandes tragédias, sabe? Tinha que ter... É difícil também prever. Vai prever o que? Para cada morte causada, aumenta a pena em 1 ano, aumenta a pena em 6 meses. Não sei, poderia ser, né? Mas eu acho assim, está um pouco mal resolvido. Tanto está um pouco mal resolvido que o que acontece? Para talvez se assegurar uma maior punição, eles falam que é um dolo eventual direcionado à vida. Ou seja, descaracterizam o crime contra a calamidade pública para transformar em crime individual, como na Boate Kiss. Essa é a minha impressão, né? Então, não sei, mas sem dúvida nenhuma, a repercussão que tem desses delitos é... Mas no fundo, Eliabe, o que eu acho, né? O que conta é se a pessoa vai presa ou não. Não, eu falo assim, não é que eu quero... Eu não quero que vá preso, não, mas é pela minha experiência. Eu lembro quando eu julgava casos de trabalho escravo lá em Marabá, os empregadores, eles já tinham, às vezes, pagado todas as verbas trabalhistas, eles já tiveram que pagar indenização, gastaram uma fortuna, não sei o quê, tal. Às vezes tinha uma repercussão ruim para o negócio deles lá, vendedores de boi, não sei o quê, tal. Mas eles estavam preocupados com o processo penal. Então, eles assim, ficavam preocupadíssimos com a decisão que eu ia tomar contra eles, se eles seriam presos ou não. E isso várias pessoas me falaram, sabe? Eu sentia isso e outras pessoas falavam, advogados me falavam, tudo, e eu percebi que é realmente isso. É a prisão que bota medo. Por isso que a coisa mais eficiente que nós temos no Brasil, gente, na área jurídica, é prisão de devedor de alimentos. Bota um cara que não paga alimentos preso. Ele não está pagando pensão para o filho, pensão para a mulher. Nossa, no outro dia ele vira um saco de feijão. Ele vai se transformar em alimento, ele vai pagar alguma coisa. São raros os casos em que aquele cara fica preso. E se ele ficar preso, eu já tive conhecidos que aconteceu isso com eles, nunca mais ele deixa de pagar alimento. Então, assim, o pessoal fala que pena não resolve nada. Tá bom, pode não resolver, mas assim, não sei também o que é o sentido de resolução. Mas que é o elemento que coíbe mais forte, eu acho que é. Diga, André. Professor, me veio uma outra dúvida aqui sobre aquela questão que a gente estava falando mais cedo da punibilidade penal das empresas. Vamos supor, antes, por mais que, assim, geralmente essas ações, elas são feitas em conjunto, né? São vários diretores, autogerentes, presidência, que fazem isso e tomam conhecimento disso. Mas vamos supor uma situação em que um agente, um funcionário da empresa, agindo em nome da empresa, agiu assim individualmente. E isso nem circulou muito. A empresa, mesmo assim, ela pode ser punida, porque nesse caso, para mim, eu acho que faria mais sentido, às vezes, só punir esse funcionário específico, se for comprovado que não teve um envolvimento mais amplo assim, da empresa como um todo, ou de outros funcionários. André, faz até sentido isso, né? Mas eu acho que a empresa vai ser punida sim. Não que seja uma responsabilidade objetiva, igual, por exemplo, os danos causados ao consumidor, por exemplo, por uma empresa, eles devem ser indenizados. Só que a empresa não causa dano, quem causa é o empregado. E às vezes é um empregado que, tipo assim, ele está querendo até prejudicar a empresa, imagina. E ele vai, de qualquer maneira, a empresa vai responder por isso. Ela responde pelos atos de seu empregado. Não estou falando que isso aí ocorre automaticamente no direito penal, né? Porque a responsabilidade é sempre subjetiva aqui. Mas o que acontece? Se tem um empregado que está agindo em nome da empresa, acho que não tem como a gente desfigurar isso, entendeu? Chegar e falar assim, se a gente chegar e falar assim, ok, ele estava querendo era prejudicar a empresa. Acho que a minha resposta seria aqui, vocês tinham que ter ficado mais espertos, então, e já ter mandado ele embora há mais tempo. Vocês tinham que ter ficado atentos com quem vocês têm uma responsabilidade na contratação, em quem vocês elegem, né, para trabalhar na empresa.
Então, eu não sei, eu acho que é uma tese, poderia, dependendo, até ser forte, acatada, mas, a princípio, eu acho que, assim, não é uma regra excludente. Porque também o que vai acontecer? Essa seria, talvez, a resposta preferível de todas, né? A empresa ia chegar e falar assim, ó, vamos pegar você de laranja, eu vou te mandar embora para provar que você foi punido aqui na empresa, tal. A gente até faz um acordo aqui por fora, eu te pago aí 1 milhão, você fica de bico calado, sabe? Dá margem a situações assim que podem não ser muito republicanas. Então, agiu em nome da empresa, ele é empregado dela, eu acho que a empresa vai ter que arcar com as consequências. Ok? Eliabe, então, estou vendo aqui você falando também, né, dos diretores aí da empresa, né, que não tem uma punição efetiva. Realmente, eu acho que eles não... O problema é o seguinte, também a punição demora tanto a vir, quando será que vai ser julgado esse processo aí da barragem, da Boate Kiss e tal? Às vezes a gente esquece das coisas. Por isso que também uma outra coisa, a Lava Jato estava com a perspectiva de mudar muita coisa no Brasil. Por quê? Você começou a ver um político atrás do outro sendo preso, dono de empreiteira sendo preso, você falou, peraí, então a justiça está atuando de uma maneira diferente. Isso estava mesmo, né? Mas agora tudo já foi meio por água abaixo, né? Foi uma tentativa. Mas, na média, são processos que vão demorar anos aí. A gente teve um acidente aqui da Gamileira, gente, da década de 70, parece que há pouco tempo aí, questão de uns 5 anos que ele foi julgado, aí reconheceu o pagamento da indenização. Até lá as pessoas já morreram, a empresa já acabou, sabe assim? Então, isso acho que contribui muito também, né? Esse fato da gente não ter uma justiça, talvez que seja célere nos julgamentos. Então, às vezes, isso aí se perde no tempo. Por exemplo, o caso daquele viaduto que desabou aqui na Pedro I. O que será que deu aquilo? Será que já foi julgado, foi condenado? Não sei, a gente não tem muita ideia. E o Diego está falando aqui, né? Pelo funcionário estar representando a empresa, acho que difícil que ela não ser punida. Diego, eu também concordo. Eliabe, diga então, para finalizar. Nesse mesmo sentido, tem um caso na minha família sobre essa questão de responsabilidade de empresa, que foi com o meu avô, de o ônibus, por certa negligência do motorista, ele estava fazendo a conversão, meu avô estava do lado do ônibus, e aí o ônibus acabou passando em cima do braço do meu avô, isso já faz cerca de uns 20 anos, e até hoje nada, o processo está correndo, já está lá em Brasília, mas até hoje não teve nenhuma indenização nem nada. E a empresa já mudou de nome e alega que não tem condição de ter essa indenização, mas está correndo aí ainda, até hoje. Eu fico triste de ouvir umas histórias dessas, e por isso que a nossa justiça tem que melhorar muito, tem que ser mais organizada, sabe? Mas isso aí, muitas vezes, ele é só a forma de trabalhar, entendeu? O pessoal que não tem, assim, preocupação com o resultado, de conduzir bem os processos, com rapidez, não acha que tempo é um elemento muito importante na prestação da justiça. Então, isso aí deve ser um de milhares que tem no país, infelizmente. Mas, quem sabe vocês aí, quando assumirem esses postos, vão começar a mudar essa história. Mas, para isso, vocês têm que comparecer sempre à aula, tem que ficar com a câmera aberta, tem que participar, tudo, para, né, fazer diferente, porque senão nós vamos continuar do mesmo jeito que nós estamos. Beleza? Pessoal, se não tiverem mais dúvida, agradeço muito a atenção, né? Na próxima sexta-feira a gente volta a falar de crimes contra a incolumidade pública, não vai ter nenhum caso para ser analisado, nada disso, mas vai ter uma atividade para a gente fazer simultaneamente aqui no nosso encontro. Né? Nós vamos falar de uma parte específica da incolumidade pública, que é a saúde pública. Era um capítulo, gente, pouco importante. Crimes contra a saúde pública, ou seja, que afetam um número indeterminado de pessoas. Mas depois da Covid, parece que foi uma fênix, né? Ele renasceu das cinzas. Muitos crimes que lá estão presentes foram já objeto de discussão aí nos últimos 2 anos com a pandemia. Tá bom? E aí eu espero vê-los aí na próxima sexta-feira, no mesmo horário. Então, professor, tem alguma leitura específica de algum artigo, alguma coisa assim? Esse crimes contra a saúde pública? Isso. Não tinha, não, mas eu vou procurar. Eu vou procurar e alguma coisa mais recente e vou colocar para vocês aí. Tá bom? Coloco aqui no Teams e também no Moodle. Certo. Tá bom? Pessoal, grande abraço para todos, bom fim de semana. Boa noite, professor. Professor, boa noite. Até mais.